Aí, pronto, tá gravando. Então, hoje a gente vai pro capítulo 5, né, de Deuteronômio. Esse capítulo é um capítulo que ele já começa trazendo algumas revisões, né, porque a gente viu que esse livro, ele é quando Deus renova ali a aliança com Israel, né, lá nas planícies lá de Moabe, e você vê que tem muito, assim, esse livro tem muita repetição, né. Então, assim, você vê que esse aqui ele vai trazer uma repetição ali dos 10 mandamentos, né? Que essa repetição bem, assim, didática, né? Muitas coisas que Moisés traz novamente para lembrar o povo, né? De como que eles deveriam lidar com Deus, de como eles deveriam obedecer a sua lei, né? Para quando eles entrassem na terra prometida. Então, esse é um capítulo que vai trazer muitas recordações aí do que a gente viu em Êxodo. Vou colocar aqui pra gente, tá? Capítulo 5. Moisés mandou que o povo se reunisse e falou assim: Povo de Israel, preste atenção nas leis e nos mandamentos que estou dando a vocês hoje. Aprendam essas leis e façam tudo para cumpri-las. O Senhor, nosso Deus, fez uma aliança conosco no Monte Sinai. Não foi com os nossos pais que ele fez essa aliança, mas foi conosco. Foi com todos os que hoje estamos aqui vivos. No meio do fogo, ali no monte, o Senhor Deus falou com vocês, face a face. Vocês ficaram com medo do fogo e não subiram. Por isso eu me coloquei entre o Senhor Deus e vocês. E ele disse: Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses. Adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam e castigo também os seus descendentes, até os seus bisnetos e trinetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Guarde o sábado, um dia santo, como eu, o Senhor Deus, mandei. Faça todo o seu trabalho durante os 6 dias da semana. Mas o 7º dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia. Nem você, nem os seus filhos, nem as filhas, nem os escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de você. Assim como você descansa, seus escravos também devem descansar. Lembre que você foi escravo no Egito e que eu, o Senhor, seu Deus, o tirei de lá com a minha força e com o meu poder. É por isso que eu mando que você guarde o sábado. Respeite o seu pai e a sua mãe, como eu, o seu Deus, estou ordenando, para que você viva muito tempo e tudo corra bem para você na terra que estou lhe dando. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê testemunho falso contra ninguém, não cobice a mulher de outro homem. Não cobice nada que seja de outro homem. A sua casa, as suas terras, os seus escravos, os seus animais ou qualquer outra coisa que seja dele.
Moisés disse: São esses os mandamentos que o Senhor Deus deu ao povo de Israel quando todos estavam ao pé do Monte Sinai. Do meio do fogo e das nuvens negras, ele falou em voz alta. E deu somente esses mandamentos e nenhum outro mais. Depois os escreveu em 2 placas de pedra e deu para mim. E Moisés continuou dizendo: O fogo queimava no alto do monte, e vocês ouviram a voz falar do meio da escuridão. Então os chefes das tribos e as outras autoridades chegaram perto de mim. O Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e seu poder, e nós ouvimos falar do meio do fogo. Hoje nós vimos que é possível Deus falar com uma pessoa e ela continuar viva. Porém, não queremos arriscar a vida outra vez. Esse grande fogo pode nos destruir. E se nós ouvirmos a voz do Senhor, nosso Deus, sem dúvida morreremos. Nunca houve alguém que continuasse a viver depois de ter ouvido, como nós ouvimos, o Deus vivo falando do meio do fogo. Moisés, volte para o monte e escute o que o Senhor Deus quer dizer. E depois venha e nos conte tudo aquilo que ele disser. Nós ouviremos com atenção e obedeceremos. O Senhor ouviu o que vocês disseram quando estavam falando comigo e me disse: Eu ouvi o que o povo falou, e tudo o que disseram está certo. Como seria bom se eles sempre pensassem assim, me respeitassem e sempre obedecessem a todos os meus mandamentos. Assim tudo daria certo para eles e para os seus descendentes para sempre. Vá, Moisés, e mande que o povo volte para suas barracas. Mas você fica comigo, e eu lhe direi todas as leis, ordens e mandatos. Ensine-os ao povo, a fim de que eles obedeçam a todas essas leis da terra que eu lhes estou dando para ser deles. Povo de Israel, faça tudo para cumprir todas as leis que o Senhor, nosso Deus, lhe deu. Nunca deixe de fazer exatamente o que Deus manda. E nunca se desvie do caminho que Ele mostra. Assim tudo correrá bem para todos vocês. E vocês viverão muitos anos na terra que vão possuir. Então, vamos lá. Vamos lá, gente. Então, vamos para os comentários aqui desse capítulo. Então, deixa eu botar essa música. Então, esse capítulo, né, é um capítulo aqui que ele traz aqui, né, os 10 mandamentos de novo. Então, a gente vê ali, né, do versículo do 1 até lá o 21, falando dos 10 mandamentos. Aliança no Sinai, né? Então, a gente vê ali Moisés convocando ali o povo todo, ali no primeiro versículo. Aí a gente vê ele falando, né? Lembrando sobre a aliança que Deus fez com esse povo, né? Então, ele fala aqui que eles precisavam aprender e ter cuidado para pôr em prática tudo o que Deus, as instruções de Deus, os mandamentos de Deus, né? As leis de Deus. Então, aí depois ele começa ali, a partir do 6, já falar todos os mandamentos ali, né? De adoração exclusiva, proibição de ídolos, enfim, os 10 mandamentos que a gente conhece. E aí depois a gente
passa lá a partir lá do 22, do versículo 22, que a gente vê ali, né, o povo tem um certo medo ali da presença de Deus, né? Medo diante da manifestação de Deus. E aí a gente vê aqui que Moisés, sendo mediador, né, entre Deus e o povo. E aí nós vimos também lá pro 28 e até o final, 33, a resposta de Deus a Moisés. Então a gente vê a aprovação da oração ali do povo, a gente vê a exortação ali do Senhor com relação à obediência, né? Então, assim, esse é um capítulo, né, onde a gente vê ali a aliança entre Deus e o seu povo, ela sendo reafirmado, né, que foi o momento ali que os 10 mandamentos foram entregues. Então a gente vê ali, né, tem assim esse relato da presença de Deus, que a gente vê que em meio a trovões, relâmpagos, né, que foi ouvir, a voz de Deus foi possível ouvir. Então a gente vê que ali traz as instruções divinas, né, que elas servem como um guia mesmo pra gente, um guia de vida, né? Então a gente lê o Êxodo, a gente sabe que são mais de 600 leis, acho que 613, exatamente, acho que 613 leis, e tem esse resumão das 10 que é a base, né, de tudo. E assim, a gente já conheceu, já teve o capítulo falando sobre isso, então a gente não vai entrar em cada uma aqui, mas algo que o Senhor me ontem, conforme eu fui lendo o capítulo, algo que o Senhor me trouxe aqui à memória, à lembrança, de um assunto que está sendo muito presente esses últimos dias na minha vida, que é sobre adoração. É algo que eu estou vendo bastante no estudo que eu estou fazendo num grupo que eu participo, algo que foi chegando para mim na internet, que algumas pessoas que eu acompanho, uma pregação que eu assisti também. E aí eu queria, assim, falar um pouco sobre isso hoje, porque a gente vai vendo aqui, né, os 10 mandamentos, a gente vê lá o primeiro, de amar a Deus, né, sobre todas as coisas, de não ter outros deuses. A gente vê o segundo de não fazer ídolos, né, nem imagens para adorar. Então Deus, ele é um Deus que, como a gente fala que às vezes que ele tem ciúmes, né? Ele realmente, ele quer, nós temos que adorar apenas ao Senhor. E a gente, por vezes, tem que tomar cuidado, que a gente, por vezes, se perde nisso, né? Quem a gente está servindo? A gente está servindo a Deus, mesmo Deus vivo, a gente está servindo o dinheiro, o mamon? Porque quantas vezes a gente toma decisão baseada em dinheiro, né? Do que baseada no que o Senhor diz. Quantas vezes a gente, às vezes, idolatra coisas ou pessoas. Às vezes a gente... eu por quantas vezes, assim, né? Acompanhei alguém na internet que eu gostava demais, e aí você começa ali, às vezes, idolatrar aquela pessoa, né? Como se tudo que aquela pessoa falasse fosse a verdade. A gente tem que lembrar que nós temos o Espírito da verdade que habita em nós. A gente precisa consultar esse Espírito da verdade. E aí, o que o Senhor, assim, me conduziu ao longo de tudo para reforçar hoje, muito de obediência, né? Foi muito bacana, ele trouxe muita referência pra gente. E hoje eu me senti de falar mais sobre adoração. A gente entender, assim, o que realmente é adoração, né? Qual que é o sentido real de adoração? Porque aqui a gente vê o quanto o Senhor reforça de que não devemos adorar outros deuses, que a gente tem que adorar a Ele, né? Que a gente... ele reforça tanto isso aqui também. Depois eu vou falar um pouquinho também, eu quero falar sobre o 12, que é o do guardar o de sábado, mas vamos falar depois. Eu queria focar um pouco nessa questão da adoração, porque assim, foi uma pergunta que eu fiquei me fazendo muito assim, eu entendi que o Senhor procura por adoradores, eu entendi a importância de que nós precisamos ser adoradores, mas eu tinha um pouco assim de dúvida, como assim, Senhor? Eu fiquei pedindo para o Senhor me revelar, né, me mostrar como que eu poderia ser essa adoradora que ele procura, como que eu poderia, né, como que esses meus momentos de adoração. E aí o Senhor me veio a refletir e me trouxe pessoas para eu compreender que, assim, adoração a gente tem que dissociar esse negócio da música. Que eu não sei para vocês, mas para mim sempre foi muito associado à música, né? A gente sempre associou muito, a gente vai ter um momento de adoração, a gente se referia muito àquele momento de colocar o louvor, a música, a gente vai, vou adorar, né? Vou ficar aqui nesse momento. E, na verdade, vai muito além do que apenas cantar para Deus, do que, né, o levantar das mãos, o se ajoelhar, né, o se prostrar diante do Senhor. Isso é realmente uma das expressões da adoração que a gente pode oferecer a Deus. Mas não é só isso, né? Quando a gente pega ali o Antigo Testamento, a gente vê que tinha ali um lugar
específico ali de adoração, né? Tinha o tabernáculo onde o Senhor se manifestava, tinha, né, esse conceito todo. Agora, na nova aliança, em Cristo, a gente está adorando o tempo todo. Então, tudo que nós estamos fazendo tem que ser para a glória de Deus. Então, no momento que eu tiver cuidando, eu estou aqui na minha casa, se eu estou cuidando dos meus filhos, que nossos filhos, eles são crianças do Senhor, né? No momento que eu estou cuidando desses filhos, fazendo ali, o que a palavra diz? Tudo que eu fizer eu tenho que fazer para o Senhor, não para os homens, né? Então, no momento que eu estou fazendo para o Senhor, também é uma adoração. No momento que eu estou aqui preparando uma refeição para a minha família, preparando uma mesa, a mesa é algo tão importante, né? Um altar, a gente é um lugar, né, de cura, é um lugar de comunhão, é um lugar de sabe, unir corações, a família. Quando eu estou ali preparando uma refeição, também é uma adoração. Quando eu estou no meu trabalho ali trabalhando, também é uma adoração, né? E a adoração, até não sei se vocês conhecem, eu não conhecia, fui conhecer recente, que a palavra adoração vem da palavra avodá, uma palavra hebraica, avodá, que essa palavra significa adoração. E adoração é esse prestar culto, né? Prestar reverência ao Senhor. E olha só que interessante, que essa mesma palavra que significa adoração, essa palavra avodá, que é uma palavra hebraica que significa adoração, ela também significa trabalho. Então, olha só que interessante, que como Deus recebe também o nosso trabalho como adoração a Ele. Então, o nosso local de trabalho, por exemplo, é um local de Deus. E aí, né, eu tive essa explicação aqui há um tempo atrás, e eu fiquei refletindo sobre isso. E aí, junto veio uma pregação da semana passada que teve de uma pastora muito maravilhosa, assim, o culto dela, e aí ela reforçou isso também. Então eu comecei a entender que o quê? A adoração, na verdade, é um viver o tempo todo de um jeito que agrada a Deus, né? Viver de um jeito que faça o coração do Senhor sorrir, que o alegra, né? Então, esse é o tempo todo, é dentro de casa, é no trabalho, todo momento eu preciso ter atitudes santas, né? Eu preciso ter atitude santa a todo momento. Então, tanto aquele momento que a gente tá, sei lá, numa igreja ali, num momento ali de adoração, com música, louvor e tal, né, e aí a gente tem ali, né, atitudes santas, mas tanto no momento do dia a dia, em qualquer atitude nossa, porque é uma coisa que a gente precisa entender, que nós não entramos ou saímos da presença de Deus, né, porque Deus, ele vive em nós vivemos na presença de Deus a todo momento. Então, é no momento que eu estou ali servindo na igreja, é no momento que eu estou trabalhando, que eu estou em casa cuidando da família, no momento que eu estou, sei lá, de intimidade com o marido, a todo momento eu estou na presença de Deus. E a todo momento é um momento de adorar ao Senhor. E a gente tendo essa consciência me faz viver em adoração, porque eu sei que Deus, ele está em todo momento, em todo lugar. É no momento do devocional, ele está. É no momento que eu tô, sabe? Então, assim, a todo momento. E aí, eu falei, me veio muito de trazer isso aqui, porque os 10 mandamentos a gente já falou bastante, né? Então, eu falei, não vou ficar mais falando o que já foi dito. Mas, essa questão da adoração, porque, assim, o que eu tava, né, ontem revendo, e aí pensando, refletindo e relembrando uma pregação que eu vi, assim, por quem que Deus procura? Abrir aqui a passagem, assim, por quem que Deus procura? A gente refletir isso, né? Por quem Deus procura? E o que Deus está procurando? Se a gente for ver, gente, tem mais o quê? De 8 bilhões de pessoas? Não sei, acho que mais de 8 bilhões deve ter, por aí, de pessoas. É muita gente, né? Então, assim, por quem Deus procura? O que Deus está procurando? E é tanta gente. Eu vou abrir um versículo de compartilhar aqui com vocês. Vai ficar muito junto. E a gente tem uma passagem lá em João. Então, lá em João 4, a gente vê só pra gente contextualizar, né? Quando ele deixa a Judéia, e aí ele passa por Samaria. E aí, então, ele passa ali
ele vai no poço ali, no poço de água, então ele se encontra com uma mulher, samaritana, ela está tirando água, Jesus pede água para ela, e lá no versículo 24, o que é dito? Mas a hora vem, até compartilhei, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Olha só que bonito isso aqui. Deus, ele é espírito. Aí tá escrito aqui, ó, 24. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, veja só. Por quem Deus procura? Os adoradores. Que os adorem em espírito e em verdade. Então, Deus, ele é um espírito. E a gente, é necessário que nós, né, que os seus adoradores adorem espírito e verdade. Então a gente tem que ter essa consciência, né, e a gente tem que ter essa coerência nas nossas atitudes, nas nossas ações, entendendo que se Deus é um Deus que, pensando na nova aliança, ele habita em nós, né, que ele está presente a todo momento, nossa vida precisa ser uma adoração. E aí entra num conceito que isso aqui não é meu não, isso aqui foi do Caselato, que ele falou que ele estava lá refletindo sobre isso, e que o Senhor revelou para ele algo. Eu achei muito bonito, que ele colocou assim, que a adoração é uma posição espiritual no nosso viver diário. Que é o quê? Ou seja, o que é isso? É um estilo de vida santo, um estilo de vida separado a Deus, consagrado ao Senhor. Então a gente não é qualquer um, nós não somos qualquer pessoa, nós somos separados, consagrados a Ele. E a gente entendendo que nós somos escolhidos, separados, consagrados a Ele, a gente precisa ter essa consciência e tomar e realmente entender que Deus está nos procurando, os verdadeiros adoradores. E é maravilhoso, né? Porque quando a gente está nesse viver em adoração, a gente é fortalecido. Quando a gente está em viver em adoração, o Senhor nos dá estratégias. Quando a gente está nesse viver em adoração, o Senhor conecta as pessoas certas comigo, tira aquelas que não é para estar comigo, que traz as que eu preciso me conectar. Quando eu estou nesse viver em adoração, a vida flui de um jeito muito poderoso. A gente vê na palavra, né, uma figura que foi um grande adorador, que é Davi. Davi, realmente, ele era um grande adorador. E a gente vê que ele foi forjado como adorador, né, por toda a história dele, por tudo que ele viveu. E a gente tem muito a aprender com ele. Ele teve momentos que teve falhas graves também na vida dele. Ele se relacionou ali com uma mulher que já era casada e teve uma atitude, né, horrorosa ali criou uma estratégia ali de colocar o marido dela à frente ali da batalha, e ele morreu, e enfim, engravidou, ele já tinha engravidado a mulher, ele acabou se casando com ela, o primeiro filho acabou morrendo, depois engravidou de novo, foi onde nasceu o rei Salomão, e assim, a gente viu que Davi, apesar dele ter feito coisas que não foram legais também, ele era uma pessoa que na palavra diz que ele era segundo o coração de Deus. Ele era um grande adorador. Então a gente vê, por exemplo, o rei Saul ali, que né, fez coisas que não agradou ao Senhor, que não foi o direcionamento do Senhor, e o Senhor tirou ele como rei. Ele poderia, talvez, ter ficado ali como rei, mas não, o Senhor tirou e ungiu Davi para ser o rei. E aí você fala, poxa, nossa, mas o que Saul fez foi tão grave quanto... Porque Davi também fez coisas graves, também errou. Mas ele tinha um coração muito... obediente ao Senhor, ele percebia muito rápido quando ele errava, né? Ele era um grande adorador. Então, veja assim, a gente tem que aprender, né? Aprender mesmo com ele também. Adorar a Deus é viver o tempo todo de uma forma que agrade a Ele. Então, quando a gente vai lendo aqui, né, esses mandamentos, e aí a gente vai vendo aqui que a gente não pode idolatrar, sabe? E ficar idolatrando outras pessoas, outras coisas, não. E outra coisa, assim, também, uma reflexão para nós, que a gente vai se tornando parecido com aquela pessoa que a gente convive sempre, né? E, então, assim, eu tava... tem muita gente que fala assim para mim, né? Nossa, mas você é muito parecida com a sua mãe,
fala igual ela. A nossa voz, às vezes o tom de voz é parecido, o jeito de falar, algumas palavras que a gente usa, nós trabalhamos juntas. Então, assim, gente, tenho 34 anos, minha vida inteira com a minha mãe, e a gente tem uma vida intensa juntas, porque a gente trabalha junto. Então, eu tô com ela todos os dias, todo momento. Muita coisa eu aprendo com ela. E é natural que a gente, muitas vezes, que a gente se torne parecido com quem a gente convive, com quem a gente tem convívio, né? Então, a gente precisa ter essa intimidade e relacionamento com o nosso Senhor, porque a gente precisa se parecer com Jesus. Quanto mais eu tiver relacionamento, intimidade, quanto mais consciência eu tenho de que adorar ao Senhor não é o momento que eu vou lá na igreja por um louvor, ou aqui em casa por um louvor e ficar aqui adorando. É o momento em todo, é esse viver, né? Viver realmente de uma forma que agrada ao Senhor. Eu vou perceber que cada vez mais eu vou parecer com Ele. Então, o Senhor, Ele procura por adoradores que se tornem como Ele. Então, viver debaixo dessa consciência é maravilhoso. Depois que eu entendi isso, eu falei, nossa, uma grande chave virou. Porque realmente é cada vez mais sermos parecidos com Jesus. Porque assim como eu, por vezes, falo, tenho trejeitos da minha mãe, porque eu convivo muito com ela, e nós devemos ter convivência, intimidade, relacionamento com ele, cada vez mais eu vou parecer com ele. Então vai ser muito fácil ter atitudes santas, porque eu vou ter esse viver debaixo de adoração, entender isso, vai fazer com que eu leve uma vida santa, com que eu tenha atitudes santas, com que tudo que eu faça, vou colocar aqui um outro versículo que eu amo, e esse 3:23, Colossenses 3:23, porque a gente tem que entender que tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, não para os homens. E aí tem um outro lindo que, só deixar aqui, 1 Coríntios 10, ele fala aqui o seguinte: de sorte que, quer comais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então aqui, Paulo, quando ele escreveu isso, ele está, né, nos dando instrução aqui de como viver de forma santa. Tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer para a glória de Deus, e isso muda tudo. Porque, veja bem, se eu estou fazendo tudo para a glória de Deus, eu não vou ficar fazendo intriguinha do outro. Aí, se eu vivo para a glória de Deus, vamos pegar aqui os mandamentos. Aqui ele está falando, quando vai chegando lá, não matarás, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo. Se eu entendo isso aqui, que tudo que eu fizer, eu vou fazer para a glória de Deus, tudo que eu fizer para a glória de Deus, como que eu vou matar alguém? Como que eu vou adulterar? Como que eu vou furtar? Como que eu vou dar falso testemunho? Como que eu vou cobiçar a mulher do outro? Não, porque uma vez que eu tenho intimidade de relacionamento com Deus, uma vez que eu estou próximo a Jesus, eu vou me tornar parecida com Ele. E se eu me torno parecida com Ele, Deus é santo. Nós precisamos ser santo porque Ele é santo. Então, se eu estou em viver em adoração, não tem como. Não tem como eu fazer coisas que não agradam ao Senhor. Então, eu senti muito de compartilhar isso, né? Trazer essa reflexão sobre essa questão muito forte da adoração, sobre essa questão muito forte sobre sermos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, termos atitudes que sejam coerentes, que as nossas ações sejam coerentes, e que a gente viva nesse estilo de vida a todo momento em adoração. Porque aí vai ficar simples cumprir os mandamentos do Senhor. E aí a gente só queria voltar aqui, já tá dando o horário, né? Só voltar um pouquinho sobre sábado. Queria só fazer uma reflexão aqui, que é algo que o Senhor vem, né, trazendo a mim também esse assunto, e que vem fazendo muito sentido. A gente vê assim, né, agora na Nova Aliança, que as pessoas assim, os versículos do não matarás, a gente tem que obedecer mesmo. Não posso adultério também não posso cometer, não. Também falso testemunho também não, é legal. Cobiçar mulher também não. Agora o do sábado deixa pra lá, né? Mudou tudo. Então, assim, é uma coisa que Deus tá me levando a refletir. Porque, assim, se tá aqui nesses 10 mandamentos, eu tenho que dar uma atenção aqui bastante especial. E aí, né, realmente a gente vê o Shabat. Primeiro que assim, o que eu queria, né, só antes falar com vocês. A gente vem de uma cultura
muito gregoriana, romana, né? Então a gente vê assim nas igrejas, os nossos estudos, tanto que o nosso calendário, mesmo o nosso calendário é um calendário gregoriano. Então tem janeiro, fevereiro, março, abril. Quem que foi que criou isso? Foi lá um Papa Gregório, sei lá que época, agora em que ano, que agora eu não lembro. Eu até tinha aqui anotado, deixa eu ver se isso tá aqui fácil, que é só pra gente dar uma ênfase mais. Aqui, ó, em 1582, Papa Gregório, ele criou o calendário gregoriano. A gente se desconectou de muita coisa que veio, que o povo judeu pratica, né? Então, muita coisa que os judeus ali praticam, coisas que são muito importantes, muitos ensinamentos, nós perdemos, porque nós temos um pensamento muito grego ainda. Aquele pensamento grego é o quê? Aquele que questiona tudo, é questionador. Tanto que pessoas entram, né? Eu estava conversando lá com o Casilato, né, que é um querido amigo, ele falou assim, quantas pessoas entram no curso de teologia e passam a não acreditar mais em Deus, se tornam ateu, né, porque esses cursos também trazem uma visão muito gregoriana, e a gente precisa mudar o nosso pensamento, o pensamento abraânico. Então, sair do pensamento grego, que questiona tudo, e entrar num pensamento abraânico, que é aquele que o quê? Que obedece. Um pensamento que obedece. Então, por exemplo, agora eu estou numa fase que eu estou me reconectando, aprendendo, tá? Estou desconstruindo um monte de coisa que eu aprendi, estou aprendendo tudo, um monte de coisa nova. De que eu preciso seguir o calendário bíblico, não o calendário gregoriano que não tem conexão com nada. Eu preciso seguir o calendário bíblico, as festas bíblicas que precisam ser vividas, festas bíblicas que o Senhor colocou. Tem algumas que precisam ser vivenciadas, celebradas, que está aqui escrito no Antigo Testamento, e que por ser do Antigo Testamento, muitas vezes a gente, Antigo Testamento, já foi, agora Jesus veio, já resolveu tudo, já é tudo certo agora, não precisa de nada disso aí, calma lá. E eu tô sendo muito assim, o Senhor vem me incomodando bastante, né, e trazendo conteúdos para eu estudar com relação a isso, e um deles é o sábado. E é aqui o Senhor, o que ele fala aqui, né? Deixa eu até abrir aqui, que eu não... A gente tá dando a hora já, né? Eu começo a falar, eu me perco às vezes aqui, viu? Deixa eu só abrir aqui, ó. Deuteronômio 5. Aí aqui, ó, lá no 12. Vou abrir com vocês, que aí compartilha a tela, a gente vai lendo junto. Então, no 12, aí ele fala o seguinte. Guarde o dia de sábado para o santificar. Ai, saiu, peraí. Como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o seu trabalho. Mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem turno, nem nada, enfim, não vou ler tudo. E aí, o que acontece? Não sei para vocês com relação ao sábado, né? Mas é algo que a gente está sendo despertado aqui em casa, de ter o sábado, o dia do Senhor. O sábado aqui a gente está entendendo que é um presente que Deus nos deu. Então, sábado é aquele dia realmente para não trabalhar. Aquele dia para estar, sabe? Em adoração consciente ao Senhor, ter um momento ali de família, um momento, entender que é um presente. E a gente tem aqui um testemunho aqui, eu não, raramente eu trabalho de sábado, assim, né, de ir pro escritório e tal. Agora o Roger, ele por muito tempo trabalhou. E ele tem um testemunho muito bonito, que assim, ele por uma fase, logo quando nasceu o Telzinho, né, nosso primeiro filho, ele estava na época trabalhando muito, ele trabalhava até tarde, trabalhava no sábado. E aí, depois ele ai não, tá muito ruim esse negócio de trabalhar de sábado e tal, vou parar um pouco, parou. E lá, interessante que quando eu parei de trabalhar de sábado, as coisas começaram a prosperar muito mais. Ele falou, trabalhava feito louco, não via dinheiro. Trabalhava feito doido e as coisas não fluíam assim, sabe? E aí, de repente, quando ele parou de trabalhar de sábado, interessante, né? Parou de trabalhar de sábado, as coisas começaram a fluir. Eu comecei a conseguir guardar dinheiro, comecei a conseguir, sabe? Tudo foi fluindo de um jeito diferente. E aí tem até o caso lá, que é esse que eu comento sempre aqui, que ele até comenta que assim, ele tá fazendo a guarda dele de sábado, né? Ele tá sendo despertado para isso, começou a experienciar isso na vida dele, tá fazendo muito sentido. E ele começou até a trabalhar de domingo. Ele falou, inclusive lá em Israel é muito assim, o pessoal para na sexta-feira, né? Acho que é depois das 6 da tarde. É isso, Cleide? Acho que é, né? E aí fica até sábado. É isso, né? 6 da tarde? E aí eles trabalham domingo, tipo... É isso, né? Sim, das 6 às 6.
E aí, assim, as pessoas trabalham domingo lá. Domingo é segundona aqui pra gente. E aí o Caselato comentando que domingo tem sido dias, assim, muito abençoado. Ele falou, domingo passado foi um dia cliente atrás de cliente. Sábado teve o dia ali de Shabbat, de realmente entendendo que é um presente do Senhor, guardou ali o sábado. Não foi, porque ele abria a loja todo sábado também. E ele falou, não abro mais. E assim, tenho esse testemunho do Roger aqui em casa também. Aí, recentemente, ele estava trabalhando de sábado. Aí ele veio a refletir, ele falou, nossa, interessante, eu voltei a trabalhar de sábado, esse mês não foi bom, mês passado não foi bom, mês passado, né, ele falou, não foi um mês bom, e aí ele já tá refletindo de novo sobre isso. Então, assim, queria trazer essa reflexão pra gente. Alguém quer compartilhar algo, comentar, acrescentar, ou enfim, concordar, desconcordar com algo, mas eu queria deixar no coração de vocês essa reflexão do sábado, né, orar ao Senhor, pedir pra ele revelar, deixa eu pegar o bebê que tá chorando, se faz sentido ou não, mas pra mim vem fazendo muito sentido, sabe? Como a irmã Mayara estava falando a respeito de adoração, que se nós estamos interligados com Deus o tempo todo e adorando Ele, nós vamos ter Ele em nós. E aí a gente não vai querer pecar. O pecado não vai vir à nossa porta. E tem um versículo em Tiago, no capítulo 1, no versículo 15, que fala assim, ó. Não, é no versículo 13. Quando vocês forem tentados, não digam essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal. Deus é santo, né? E Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem dos nossos próprios desejos. Seduz. Então, quer dizer, se nossos próprios desejos é que trazem a tentação, se nós estamos interligados com Deus em adoração, a gente não vai querer, não vai produzir isso dentro de nós. Olha só o que diz aqui, esses desejos dão luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. Então, a respeito da adoração, o pecado, ele é igual uma gestação. Uma gestação, ela começa com um mês, vai para o segundo mês, vai para o terceiro, quarto, até chegar ao 9º mês e vem, aí dá a luz e nasce a criança. Se nós estamos interligados com o Senhor completamente em adoração, a gente não vai querer gestar dentro de nós um pecado. Esse versículo me chamou muita atenção. Muito legal isso que você falou, muito lindo, realmente, faz todo o sentido. Muito bom, gente, então era isso que eu queria compartilhar hoje, eu até achei que talvez desse pra gente fazer mais um, mas não vai rolar, né, já deu o horário. Bom, se alguém quiser compartilhar algo, senão vamos encerrar, né, 7 horas já vai dar. Então, Cleide, você encerra pra gente? Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te bendizemos. Obrigada pela tua vida desta manhã. Obrigada por essa palavra maravilhosa, Senhor, trazida a nós através da tua filha. Nós te adoramos, Senhor, e te bendizemos porque o Senhor é bom, o Senhor é muito bom. Faz-nos entender, Senhor, que a nossa vida precisa ser uma adoração a Ti, que todas as nossas palavras precisam ser para Te adorar. A nossa fala foi criada, foi colocada em nós para a criação. O Senhor usou a fala para criar todas as coisas. E a nossa palavra, ela é usada para criar coisas também, e nós precisamos entender que nós somos seres espirituais que temos uma alma e habitamos em um corpo, e tudo é em espírito, e o Senhor diz na sua palavra que é necessário que nós vivamos em espírito, porque o Senhor é espírito. Senhor, guia-nos em cada ensino, a cada manhã, Senhor, que nós venhamos ter a mente de Cristo, uma mente renovada, uma mente que nós venhamos querer estar conectadas com o Teu Espírito. E o Teu Espírito Santo, então, venha nos guiar pelo caminho que nós devemos andar. Senhor, não deixa nos desviar nem para a esquerda, nem para a direita, mas que nós venhamos estar com foco no Teu reino. Senhor, nós somos embaixadores Teus aqui na terra, então que nós venhamos ter a Tua linguagem, a Tua fala, que nós venhamos receber de Ti o nosso salário, que o Senhor venha guiar todas as coisas, que os nossos costumes sejam os Teus, que as nossas roupas venham Te agradar, que as nossas ações venham Te agradar, que o nosso trabalho venha Te agradar, e tudo isso seja
juntamente, tudo junto, Senhor, para a adoração a Ti. Em nome de Jesus, leva-nos a Te adorar a cada instante, a cada dia, a cada manhã, no dia todo, que as Tuas palavras estejam no nosso coração, que nós venhamos estar meditando nas Tuas coisas o tempo todo, que nós venhamos orar sem cessar, que nós estejamos orando o tempo todo e Te adorando o tempo todo. Nesta manhã, nós pedimos ao Pai que o Senhor venha com cura em cada família aqui representada, seja no corpo, na alma, no espírito, Senhor. Tudo que os Teus filhos necessitam neste dia, que o Senhor possa trazer a eles. Como no passado, o Senhor trazia o maná. A cada dia o Senhor trazia o maná. E esse maná não podia ser guardado para o dia seguinte, a menos na sexta-feira, que eles guardavam para sexta, eles tinham para a sexta e para o sábado. Que no dia de hoje o Senhor possa estar trazendo tudo o que nós necessitamos, como lá o Senhor trazia o maná todos os dias. E o Senhor ensinou na oração do Pai Nosso, que o Senhor orou e dizia para nos ensinar que o pão nosso de cada dia o Senhor nos dá hoje, que o pão nosso de cada dia o Senhor nos dê hoje. Ah, Senhor, que nós não venhamos estar preocupados e ansiosos pelo dia de amanhã, porque para cada dia basta o seu mal, como diz na Tua palavra. Que o Senhor venha trazer a Tua cura, a Tua libertação. Visita, Senhor, os nossos filhos que estão distantes, visita os nossos filhos que estão perto. Ah, Senhor, como o irmão Antônio disse que os filhos dele iam estar vindo para uma comunhão, que coisa mais linda, Senhor. Isso é o cumprimento da Tua palavra. Visita-os, Senhor, traga a Tua bênção, a Tua graça, visita aqueles também que estão longe, distantes, como ouvi a irmã Flávia dizendo que um dos filhos dela está ali no Rio Grande do Sul. Venha abençoar, Senhor, venha abençoar, trazer a Tua graça, trazer as lembranças da Tua palavra na mente dele. Guarda, Senhor, o povo ali do Sul, Senhor, os parentes também da irmã Brenda. Visita todos aqueles que estão doentes, Senhor, que estão passando por esse tratamento, Senhor, com relação a essa doença, o câncer. Venha trazer cura, Senhor, e libertação é o nosso pedido nesta manhã. Que o Senhor possa nos guiar, que o Senhor possa dar ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos, livrando-nos, Senhor, de acidentes, livrando-nos de todo o mal. O Senhor diz no Salmo 91 que o Senhor nos guarda para que a morte não nos alcance ao meio-dia, que setas da morte não nos alcance. O Senhor tem todos os horários na Tua palavra ditos, que nós possamos estar alertas, quer seja às 3, às 6, às 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde, 9 da noite, meia-noite, que é o das 0 horas, que nós possamos estar atentos nesses horários, que o Senhor venha nos ensinar como fazer as coisas. A Tua palavra tem tantas citações a isso, e muitas vezes passa-nos desapercebidos. Nós não fomos ensinados assim, Senhor, desde quando nós nascemos. E muitas coisas nós somos ignorantes, mas o Senhor na Tua palavra diz para que nós venhamos buscar o conhecimento, buscar a sabedoria, que nós possamos gastar tudo que nós temos para buscar a sabedoria, buscar o conhecimento. Senhor, ensina-nos sim, e que nós, além de sermos ensinados, que o Senhor possa trazer a nós a real necessidade de praticar a Tua palavra, que nós possamos viver em adoração, como foi explicado aqui hoje, e que nós não venhamos querer gestar o pecado, como está escrito em Tiago 1, que nós não venhamos ter esse gosto de gestacionar ele para que ele venha nascer, não, mas que nós não venhamos namorar o inimigo, mas que o nosso coração esteja apaixonado por Ti, enamorado de Ti, que nós venhamos ter o primeiro amor dentro de nós o tempo todo, para que nós venhamos gerar a adoração, gerar a alegria, gerar o fruto do Espírito, que são todas as 9 características. E em nome de Jesus, é essa a nossa oração nesta manhã. Obrigada, Espírito Santo, por nos ensinar a orar. Obrigada, Espírito Santo, por estar conosco e nos ensinar tudo aquilo que nós não sabemos.
Que nós venhamos querer, Senhor, estar cada dia mais tendo fome e sede de Ti. Cada vez que nós estudamos mais, cada vez que nós comemos mais da Tua palavra, nós temos mais fome de Ti. É interessante isso, Senhor. E que nós venhamos ter realmente mais fome, mais sede da Tua palavra. Que nós venhamos querer ouvir pregações, querer cantar louvores ao Teu nome a cada dia. Em nome de Jesus. Muito obrigada. Amém. 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 Bom dia, gente.